Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz seja com cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer e prosperar na graça maravilhosa do nosso Deus. Amados, vamos para o estudo da nossa lição bíblica diária de hoje, lembrando apenas que ontem, na quarta-feira, nós estudamos 2 versículos bíblicos onde o apóstolo Paulo diz claramente, que o seu povo, a sua etnia, não buscava Deus pela fé, não buscava justificação pela fé, mas confiando nas suas próprias obras, na sua própria força, nos seus próprios méritos, na força do seu próprio braço. Por isso, Paulo diz que eles tropeçaram na pedra de tropeço. Ora, se esta pedra, que era Jesus, deveria ser a pedra da salvação, acabou se tornando na pedra de tropeço porque eles não buscaram a fé que justifica, mas ficaram apenas com as suas próprias obras, ou seja, confiando em si mesmo, E aí o próprio Cristo chegou a dizer: sem mim nada podeis fazer. Também vimos o apóstolo Paulo dizer em Romanos 9:33, usando a palavra escrita, o que já havia escrito pelos profetas, onde Paulo afirma que o Senhor havia posto em Sião esta pedra de tropeço, Além, não só a pedra de tropeço, Ele diz que e uma rocha que faz cair as pessoas que confiam em si mesmas, que confiam na sua própria força e que não buscaram a fé em Deus para confiar em Deus, E ele diz: e aquele que nela confia, na pedra, na rocha, jamais será envergonhado, como foram envergonhados aqueles que não confiaram em Deus e que não confiam também. Portanto, dando prosseguimento a esta lição, vamos para hoje aqui a pergunta 9. E a pergunta 9 diz assim: Paulo tinha alguma mágoa dos judeus, do seu próprio povo, por estar escrevendo a longa carta aos romanos contra as suas tradições, as tradições judaicas? Será que Paulo tem alguma mágoa? Será que Paulo tem assim algum despeito, alguma inveja do povo judeu, do seu próprio povo, Especificamente para quem ele direciona, obviamente, principalmente para a liderança religiosa, que era a fonte influenciadora de todos os membros comuns, para que eles pudessem, assim, estar tão apegados, arraigados aos costumes e às tradições, ao invés de se apegarem à palavra espiritual de Deus, Por isso que Paulo diz aqui em Romanos 10, versículo 1, irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. Então veja que Paulo aqui não desejava nenhum mal ou tinha inveja dos israelitas, Não, pelo contrário. Paulo intercedia por ele, por todo o povo, Intercedia quando ele diz a minha oração a Deus pelos israelitas, Ele aqui está confessando que o profundo desejo do seu coração era que todos os israelitas se salvassem. Isso não é difícil de perceber que as palavras de Paulo não eram palavras vazias diante de todas as suas obras realizadas. Então, todos os sacrifícios que Paulo fez em prol de todos os ouvintes, sem fazer acepção de pessoas, veja que em momento algum Paulo vai escrever dizendo: tomem cuidado
com os judeus, cuidado com essa etnia, cuidado com essa carne, cuidado com essa carne hereditária, cuidado com esse povo específico, né? Esse povo descendente de Abraão tem alguma coisa ruim no seu DNA, nas suas células. Paulo não está falando disso, em momento algum. Paulo não vai alertar o povo, tanto os judeus que se haviam convertido a Cristo, quanto os gentios que também estavam participando da igreja de Cristo, que haviam se convertido. Não. Paulo não faz qualquer tipo de alerta ao povo contra o ser natural judeu ou o ser natural gentil. Pelo contrário, Paulo prega a todos, né, igualmente, tanto a judeus quanto a gentios, que busquem a fé em Cristo, busquem conhecer toda a palavra e tomem muito cuidado com os discursos, né, completamente contaminados com as tradições, né, e os costumes judeus que eles julgavam superior ao próprio evangelho revelado, nos tipos, né, nas profecias, que estavam apontando para Cristo, que estavam apontando para a chegada de uma nova aliança no Espírito. Né? A nova aliança é muito clara em dizer que a nova aliança consta em que Deus pegaria a sua escritura, suas leis, e colocaria no entendimento espiritual das pessoas. Isso é a nova aliança. E eles continuavam presos a um discurso, presos à letra morta, né, a letra morta da tradição, e não queriam aceitar que a primeira instrução dada ao povo judeu, essa instrução dada a um povo de dura servil, ela precisava seguir-se de um ensino espiritual no futuro, na nova aliança. É por isso que já no Antigo Testamento nós encontramos, por exemplo, no livro de Isaías, mas em outros livros, dizendo: eu instruirei a Jacó, a etnia carnal, mas ensinarei a Israel. Primeiro vem a instrução, depois vem o ensino. Instrução é aquela coisa física que você pega na mão da criança e ensina ela a cobrir a letra, na prática, através das liturgias, das cerimônias, né? Isso é a instrução. Mas o ensino é algo de ordem espiritual. E Paulo, Jesus, os apóstolos, tudinho, né? O próprio Senhor Jesus e os seus apóstolos que aprenderam com ele, vão agora aplicar um ensino espiritual. Paulo está tentando ensinar isso, mas parece que a igreja, presa às tradições, tinha dificuldade de assimilar essa verdade. Continuando, meus amados, vamos aqui para a 10ª pergunta, que diz: que virtude entre aspas, né, da religiosidade pode ser confundida com a santidade? E aí até hoje é assim, né? Muita gente julga equivocadamente um religioso pela aparência e acaba se decepcionando, né, com os frutos quando eles vêm à tona, né? Muitos religiosos aí escandalizando o nome de Cristo, lançando lama sobre a placa da sua igreja, sobre os membros da sua comunidade no meio em que vive, tudo realmente porque as pessoas muito fracas julgam essas pessoas pelo terno que veste, pela aparência, né? Pela eloquência, confundem eloquência com sabedoria, confundem eloquência com espiritualidade, né? Tá? A igreja é muito fraca, porque a igreja hoje, 99% da igreja hoje, ela é carnal. Se ela fosse espiritual, ela seria mais cuidadosa, né? E é em cima disso que essa pergunta é importante. Que, entre aspas, virtude que há na religiosidade pode ser confundida com a santidade. Paulo diz, em Romanos 10:2, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Olha só, que texto, né? Paulo aqui praticamente faz uma síntese, né, do perigo que são as tradições e os costumes judeus
que eles querem pôr acima da revelação espiritual, do entendimento espiritual da palavra de Deus, né? Então, muito apegado às cerimônias, às festas, né? As festas anuais, né? Até hoje fazem isso. Muitos, poucos, né? Conseguem enxergar que essas festas se cumprem em Cristo. As festas têm como base, né, os sacrifícios lá do santuário. O santuário não tem mais, mas eles continuam fazendo, né? Assim, perdeu o sentido para muita gente que não consegue raciocinar. Muita gente quer praticar a Páscoa dos judeus ainda hoje, né? Tem judeu ensinando que deve se guardar a Páscoa. Como é que eu vou matar um cordeiro da Páscoa e comer um cordeiro pascal, né? O cordeiro que você matava, matava de 14 para 15 para comer ali na noite do dia 15, né? No início do dia 15, que era noite, comer o cordeiro assado ali com ervas amargas. Como? Se esse cordeiro apontava para Cristo? E se eu voltar a comer esse cordeiro, eu estou negando o verdadeiro cordeiro. Se vê o cordeiro superior e eu volto ao antigo, é por isso que Paulo diz que eles estão voltando aos antigos rudimentos e não conseguem enxergar o básico da informação. Se alguém está ensinando que você deve praticar a Páscoa lá de Êxodo 12, que se cumpriu em Cristo, que apontava para Cristo, e você está voltando a fazer aquilo, é o que Paulo está dizendo, voltou aos antigos rudimentos, não reconhece que Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus e continua preso às antigas tradições. Esse é um dos graves erros que a tradição e o costume judeu, né? É por isso que os apóstolos falam quando se refere a alguma destas festas, a festa dos judeus. Eles escrevendo dizem isto, porque já deveriam reconhecer que muitos dessas cerimônias e rituais, principalmente que estavam vinculados aos feriados e às ordenanças do santuário, se cumpriram em Cristo. E muita gente não consegue enxergar. Mas Paulo reconhece aqui uma virtude que, se for orientada por um discernimento espiritual, ela é virtude. Mas se ela que é o zelo, né? O zelo é uma virtude. Mas se esse zelo ele não está sendo inspirado por uma revelação espiritual, ele passa a ser um óbice, ele passa a ser um problema, ele passa a ser um obstáculo para a fé, para a compreensão de Deus, né? Imagine um homem que zelosamente chega todo dia na igreja, o culto é às 8, ele chega às 7, né? Mas lá na igreja dele está ensinando idolatria, mas ele está lá, ele é zeloso, né? Do que vale esse zelo? Já imaginou um torcedor de um time de futebol que é tão zeloso por aquele time que ele pega todo o dinheiro que ganha, não falta um jogo no estádio de futebol, ele não falta um jogo, compra todas as camisas, né? Ele sabe todas as notícias, acompanha através da internet, na televisão, tudo que vai acontecer, né? Ele sabe tudo, mas é um zelo que não é um zelo que a gente diga que seja um zelo santo para Deus. Então, não basta ter zelo. Esse zelo ele tem que ser orientado, ele tem que estar alicerçado na verdade. Senão, é um zelo que se torna numa força contra Deus. E toda força contra Deus, ela não subsiste, né? Por isso que Paulo diz, eu posso testemunhar que eles têm zelo. Ora, as cerimônias deles são fantásticas. Né? Quantas igrejas hoje cristãs não estão cheias de cerimônias? Pessoas zelosas em relação à adoração, aos louvores, né? A forma de se vestir, ao compromisso e sacrifício em realizar determinadas tarefas. Tem muito. Agora pergunta, esse zelo todo está baseado na verdade bíblica ou está baseado numa missão estabelecida por uma instituição religiosa ou por alguém? Não vale de nada para Deus, né? Os judeus estavam com esse zelo todo, mas Paulo diz que esse zelo não estava baseado no conhecimento ou no entendimento espiritual da palavra de Deus. Então, não basta ser zeloso, basta ser zeloso pelo que é certo. Tem que ser zeloso pelo que é certo. Então, que o Senhor
nos transforme em homens e mulheres zelosas pela coisa santa, e a coisa santa baseada na verdade de Deus, não nos costumes, nas tradições dos homens, nas instituições religiosas, por obedecer uma placa, por servir a um sistema religioso ou aos seus líderes. O que importa mesmo é obedecer a Deus.